E é assim mesmo, aqui estamos para mais uma edição de Voz da Freguesia, desta feita para assinalar a passagem de um ano de mandato na União de Freguesias de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, a freguesia urbana de Tomar, pelo que contamos em estúdio com a presença do Presidente Augusto Barros, que nos irá acompanhar nesta análise ao que foi este primeiro ano, numa conversa que também pode acompanhar pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel, aqui para clientes desta operadora televisiva, bastando marcado o código 929800, isto depois de carregar no botão verde do comando da sua televisão. Feita esta introdução, vamos assim dar sequência à entrevista propriamente dita, começando então por saudar o Sr. Presidente Augusto Barros. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos então olhar para aquilo que foi este último ano, claro está, sem prejuízo de algo que possa ainda ter ficado para trás e que também mereça aqui a nossa análise. E eu começava por colocar este cenário que tem a ver com as obras de Palhavã. Finalmente as obras estão a decorrer. Acredito que tenha sido um assunto que lhe deu muitas dores de cabeça, também a quem ali reside no local, aos automobilistas. As obras ainda não estão finalizadas, mas tendo começado, este é um peso que já lhe saiu de cima? Ora, antes de mais, boa tarde aos ouvintes da Hertz. Obrigado membros da Hertz, por este convite para que se faça uma retrospectiva deste primeiro ano de mandato, do segundo mandato que eu estou na Urbana de Tomar, mais conhecida freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Eu irei por começar sobre a vossa pergunta sobre Palhavã. Palhavã foi uma daquelas obras que me estavam atravessadas, vá lá, na garganta, porque ela deu imensas dores de cabeça tanto à Junta como à Câmara Municipal. Costuma-se dizer, os primeiros passos deram-se, que a Junta nunca largou a Câmara para que avançássemos com esta obra, que foi uma daquelas que nos estava na mente de não é o pressionar, mas sim termos as demarches mais possíveis, fosse às vezes fosse preciso junto da Sra. Presidente, para que aquela obra avançasse e o projeto dela fosse posto em marcha. Já sabe, demorou mais tempo, porque houve ali uns contratempos no meio, porque nem sempre é como tudo se quer, e as coisas andaram ali um tanto ou quanto enroladas numa certa temporada, e as pessoas não se calavam. Quando caçavam o Presidente, que é o termo que eu digo, quando caçavam o Presidente na rua, era o primeiro a levar forte e feio. Eu não tenho medo em dizer que uma certa altura em que já andava assim de tal maneira mesmo aborrecido, eu convidei a Sra. Presidente a dar a cara e lá irei. A Sra. Presidente disse, não, também não vou lá por quê. A Sra. Presidente vai lá ao local, explica o que está a passar para que as pessoas saibam. Nós não devemos ter medo de dar a cara e, portanto, se devemos ter medo de dar a cara, vamos dar a cara, e assim foi. Marcou-se, já tinha sido feita uma reunião anterior, onde a Sra. Presidente explanou e mostrou as plantas, tudo o que se ia fazer, e fomos lá uma segunda vez, já para ter que acalmar os ânimos e apagar as brasas que andavam tanto ou tanto acesas demais. Porque há pessoas que às vezes não compreendem que uma obra, primeiro que ela começa, muitas vezes tem certos entraves. E aquela era uma obra que estava ali com um certo agastamento, havia a conduta da água da EPAL que tinha uma certa cariz, dificuldades para arrancar. E nisso dou graças à Sra. Presidente, porque teve a coragem de desbobinar este problema, deslocando-se a Lisboa, com a EPAL, do centro para um lado, do centro para o outro, para que com estas obras que estavam para ser adjudicadas e que foram adjudicadas, se fizesse ao mesmo tempo a conduta que estava ali em fibra de vidro, mas sim com outro material. Era uma oportunidade que não se podia perder. Não se podia perder. E nesse ponto realço a vontade que a Sra. Presidente fez, tudo, as voltas que deu,
muitas caminhadas para Lisboa, e conseguiu-se essa batalha, que hoje as pessoas, quando passam por mim, que falam, naquela altura eram contra, e diziam o pior: vocês são iguais aos outros, vocês já andamos fartos, e acredito que já volta a 30 anos que andavam à espera daquela obra, e que andassem saturados, mais saturados. Eu ouvi vozes que às vezes gostavam de engolir, mas pronto, eu às vezes respondi: vocês fizeram sempre uma má ideia do que é, mas eu tenho que vos dizer que talvez não sejamos iguais. E a prova estará no fim, quando a gente começar. Sem dúvida que as coisas começaram a rolar, começaram a ser feitas os tais ditos preparativos, e hoje posso dizer que a obra avançou dentro daquilo que estava previsto. Até com alterações, está certo, mas ela está em bom ritmo. E hoje posso dizer que há coisa de uma hora lá passei, para verificar, porque tive que verificar lá umas anomalias de umas árvores altas que lá estão, e verifiquei que as obras estão em bom ritmo, e só agora é que se vai começar a mostrar aquilo que é, com o rebaixamento que vai ser feito para os passeios, para as ligações do saneamento. E as pessoas têm lidado bem com aquilo que é a necessidade de haver confusão num autêntico estaleiro de obras, por assim dizer? Tem. Houve lá um azar, mas esse azar é normal que aconteça numa obra daquela envergadura, as máquinas a trabalhar para um lado e para o outro, porque as pessoas até de bom agrado receberam aquilo, e hoje falo com muita gente e elas dizem: não, é normal, e as pessoas, a empresa que lá está, tem pessoal qualificado, muito educado, honestamente podemos dizer que tem sido de uma simplicidade brutal no trato com a população, que é o que eles dizem mesmo, e portanto a empresa que está de parabéns também nesse ponto, e tem dado num ritmo de segurança que tem, porque eles sinalizaram aquilo, não venho cá dizer porque há descuido aqui, descuido lá. Não, temos que olhar que as obras estão sinalizadas. E temos que ter muito cuidado quando vamos entrar naquela via, que haja ali máquinas e manobras, e esses pontos têm que ser refletidos, e tem que ser cuidado, porque temos que dizer, tem prazo X para acabar, para começar e para acabar. Portanto, as obras têm que acompanhar aquele ritmo do dia-a-dia. E as pessoas têm que compreender que, felizmente, o tempo tem acompanhado, não tem havido grandes poeiras, porque eles têm acompanhado esse ponto, mas também não tem havido lama, porque o tempo tem estado enxuto. E, sem dúvida, começou-se uma altura especial, uma altura ótima, e vamos a bom caminho já do ritmo da parte final. Lamentar, claro, a morte daquela senhora. É isso que eu estava a dizer. O tal acidente que lá houve, que é o que há a lamentar, mas que eu digo, tem-se ter muito cuidado, mas não foi por falta de cuidados, de segurança, de sinalização, porque houve lá grandes valas, grandes buracos lá estavam, e foi sempre tudo sinalizado. Houve o azar, aquilo, a senhora parece que já tinha uns problemas de ouvir, e esses casos acontecem. Um maquinista sabe-se a dor que ele ficou depois de ter feito aquele caso, que não o fez voluntariamente, isto é assim mesmo, porque um acidente é natural num caso daqueles em que a pessoa, o maquinista deixa de ver a outra pessoa e dá-se, pronto, deu-se. E agora temos que, já não vamos reparar os males, agora há que ter cuidado daqui para a frente, o que sempre houve cuidado. Porque eu tenho de dizer, eu fui lá algumas vezes e sempre houve cuidado de proteção, de grades, isso tudo para um lado para o outro. Mas aconteceu. E agora não vale a pena a gente andarmos com mais lamúrias, há que continuar com a mesma segurança que foram até ali e avançar com as obras, porque elas estão já na fase que vamos caminhar para as fases finais. Só mais uma pergunta em relação a este tema. À medida que a obra foi avançando, o empreiteiro deu conta de que encontrou por ali muitas construções que não deveriam ali estar ou não? Não, aquilo não foi das obras que tivesse maiores problemas. Digo isto com a questão dos muros, estará mais para a frente, estará mais para trás. Isso aí foi um caso que foi chamado a atenção. Eu acompanhei aquela obra no início das marcações, dos levantamentos com os proprietários para se alegarem muro recuar, com o engenheiro Vítor Silva. Foi ele que, e ainda é ele que está responsável mais por aquela obra no acompanhamento. Tudo o que foi de trabalhar com os confinantes, e por acaso tivemos uma boa recepção, houve sempre uma boa harmonia, podendo haver um caso aqui ou lá, assim, tanto ou quanto mais renitentes, mas de resto houve sempre uma boa harmonia de construir os muros mais atrás, alagar o que se tinha que alagar, e o caso é bom para todos.
há um caso que às vezes as pessoas, quando se aproveitam, sabendo que mais tarde ou mais cedo vai-se fazer ali obra, tentam fazer logo muro à pressa. Mas não vale a pena estar a disputar isso, porque houve um certo aproveitamento, há um caso que não devia ter sido dado, porque há casos em que ela ficou um bocadinho ali mais aperreada, e se ela tem levado uma linha logo ao princípio, há casos que ali, nos que lá estão os construídos, não estavam lá. Presidente, um dos papéis da Junta de Freguesia tem sido na área social. Acredito que este seja um trabalho prioritário, ajudar quem mais necessita. Permita-me aqui incluir na área social a questão do flecheiro. Muito claramente pergunto-lhe esta solução, uma das soluções que passa por resolver o problema do flecheiro, tem a ver com esta colocação momentânea de algumas famílias naquele edificado que está a ser erguido junto à Guarda Nacional Republicana. Concorda com esta solução, uma das soluções, como sempre foi dito pela Câmara? Eu tenho que vos dizer que ao longo dos anos a Hertz e outros meios de comunicação que me têm entrevistado, eu tive sempre a menção de mencionar o sistema que temos aqui que nos tem atormentado, que é as famílias de etnia cigana. E estamos atormentados porquê? Porque aquele flecheiro é a porta de visita da cidade pela parte sul, e quem entra ali não gosta de ver uma coisa daquelas. Eu sempre pugnei e digo mesmo, forcei muitas vezes a barra junto do município para se tentasse resolver aquele problema, fosse de maneira fosse, ou montando, construindo habitações sociais do outro lado, ou fosse o que fosse. Chegou-se a este ponto. Talvez o ponto melhor na maneira em que consegue pôr famílias em diversos lados, não os acotovelando uns em cima dos outros novamente. Portanto, se tínhamos ali uma zona que era má, e juntá-los novamente todos do outro lado também não era bom. O município optou por aquele caso, apoiei, e digo sinceramente, apoiei e continuarei a apoiar tudo que seja para realojar estas famílias em melhores condições, terão sempre o meu apoio. O caso das construções que estão a ser feitas junto à GNR, que é terrenos da Câmara Municipal, eu achei bem, apesar que há muita gente que é contra mim e contra a presidência, mas eu tenho de dizer que aquelas habitações que estão ali a ser construídas praticamente será um rastreio que se está a fazer, em que as pessoas vão se integrando, e vão se integrando porque o Coimbra também teve essas fases. Vão passando por ali, são famílias que vão ficar ali alojadas, irão ficando a ter outros sistemas de vida em que vão saindo de um meio que é totalmente diferente daquele para onde eles vão, e que após aquele meio estou convencido que haverá uma passagem para outras casas no futuro, onde eles poderão, tal e qual como já há famílias que hoje estão a entrar diretamente noutras casas. Eu tenho que vos dizer que tenho acompanhado e temos feito grandes apoios na restauração e a recuperação de casas no bairro Senhor dos Anjos, no bairro 1º de Maio, onde se tem colocado muitas famílias de etnia cigana. Há casos que às vezes a integração é um bocadinho dificultada, porque eles vêm de um meio diferente, entram ali e às vezes há certos obstáculos, mas eles também têm que compreender que aquelas pessoas já lá viviam, e eles também têm que se um bocadinho adaptar àquelas pessoas que lá estão já nos bairros há muitos anos. A segurança de quem chega e de quem lá está não tem sido colocada em causa? Alturas. E há alturas em que, de facto, é disputada um tanto ou quanto aquela reverência deles estarem num sítio que vem à vontade e que tem que entrar ali num sistema totalmente diferente. Mas tenho informações e posso afirmar que também tenho pessoas que habitam em zonas onde foram famílias ciganas para lá e que estão contentíssimas, que não têm problemas nenhuns de queixa deles. Portanto, já há os tais casos, mas se formos a ver, até na nossa gênese do nosso povo, que é o normal, que se diz que é o normal, também temos estes problemas gravíssimos na sociedade, que não podemos apontar só a A e B, porque o C e o D também têm bastantes casos para reparar dentro da nossa sociedade. Portanto, há que começar a ter um bocadinho de apoiar mais esta gente, apoiar no sentido da integração, porque eu acho que uma das vertentes que devia estar era apoiá-los, dar-lhe, seja que maneira for, mas dar-lhe emprego.
arranjar emprego para eles, para que eles possam receber e obrigá-los também a ter as suas contrapartidas, pagarem a renda, pagarem a água, pagarem a luz, todas aquelas bases que fazem parte de uma vivência de uma família e de uma casa. Mas para isso eles também têm que ter as tais bases de apoio que seriam os empregos. Eu não tenho escrúpulos de dizer que tenho trazido elementos da etnia cigana lá a trabalhar, eu não tenho mais, porque às vezes não renovam porque é preciso, através da Segurança Social ou através do Centro de Emprego. Também costumamos saber que aqueles para lá vão, se têm algum gosto para trabalhar ou se de facto só para lá vão por estar. Isso também não. E a Câmara tem sido um dos apoios, e estou convencido que vai continuar a apoiar essas famílias destes tais ditos empregos. Eles não podem ir para... Não há o caso de ter que dar eles serem empregados de escritório, né, onde de facto eles não têm essas capacidades, mas sim para outros trabalhos que fazem falta. Nós temos muita falta de mão de obra e eu acho que estas pessoas podem começar a ser metidas nestes regimes de trabalho que é igual a todos. Que é igual a todos. Já tive a oportunidade de ouvir esta expressão em recentes assembleias municipais de Tomar. Que resposta dá a quem diz que mudar do flecheiro para a zona envolvente a Guarda Nacional Republicana é apenas mudar o problema de rua? Eu fui um daqueles intervenientes na Assembleia Municipal sobre esse ponto. Eu não concordo com aquilo que se falou na Assembleia Municipal, como não concordo com muitas coisas, como as outras pessoas podem não concordar com aquilo que eu posso arbitrar. Mas tenho que dizer que aquilo que está lá é mesmo para esse tal dito que será um rastreio para que as pessoas se possam adaptar na primeira fase, que são 5 moradias, 5 casas para 5 famílias. Portanto, esta é uma fase onde elas se irão começar a adaptar com todas as condições e que, segundo parece, vai ter uma área na área social, onde as técnicas sociais vão ter um papel preponderante muito neste caso. Aí eu peço às técnicas que, de facto, trabalhem intensamente nessa área para que haja a tal dita integração e a tal passagem para melhor, porque a gente espera sempre para melhor e não para pior. Presidente, ainda ao nível social, a Junta de Freguesia tem sentido que há mais pessoas com mais dificuldades ou o número de necessitados tem diminuído dentro desta área urbana? Hoje, no contexto atual, nós já não temos tanta gente a procurar aqueles apoios na alimentação, até porque isto passou a estar mais equilibrado com as instituições. As instituições hoje, todas elas têm os seus papéis, cada uma tem a sua base de apoio e eles são mais distribuídos. Nós temos um caso da área social que combinámos em todo, apesar de continuarmos a apoiar famílias que lá vão, temos um fecheiro pequeno e essas famílias são apoiadas como era antigamente, mas ficámos com uma vertente que é chamado o cabaz de emergência. E esse cabaz de emergência é entregue à Junta de Freguesia, e temos tido diversos casos desses em que há uma família que precisa mesmo desse cabaz de emergência, uma família que vê da lá e entra numa casa, não tem nada, portanto precisa ter um apoio de algumas semanas, não é só um dia nem 2, de algumas semanas, e nós nesse ponto estamos a trabalhar nesse fim, que é o fim social, e acho que estamos a trabalhar no bem, porque temos uma técnica que acompanha dia a dia e que tem trocas de impressões, diálogos abertos com as outras técnicas das outras instituições e que nos leva a nós a trabalharmos mais. Por isso, hoje, eu noto que há menos pessoas a pedir do que aqui há 2, 3 anos. Que trabalho na área social é que gostaria de destacar deste último ano? Se calhar é uma continuidade daquilo que aconteceu nos 4 primeiros anos do último mandato. Sim, eu vou dizer que nós estamos sempre prontos para continuar a praticar os atos que temos feito e melhorando. E o melhorar é conseguirmos captar e fazer o tal dito levantamento com a técnica, que muitas vezes com ela aqui ou lá, em que a gente ouve um ouvido de um lado ou do outro a dizer há famílias a passar mal ou aqui ou lá, e nós irmos ao local sabermos como é que essa família está a passar. Muitas vezes encontramos e temos estado a apoiar as famílias precisam de medicamentos, não têm dinheiro para os medicamentos. Nós temos a área do Conselho Social de Freguesia e temos a rubrica social mesmo para esse fim. Apoiamos. Há pessoas que não têm dinheiro para comprar os óculos
ou para os filhos ou para elas próprias. Nós avalizamos aquilo, há uma parte que vem de um lado, vem outra parte do outro e nós continuamos a apoiar. Na parte que diz o gás, a eletricidade, casos desses que têm passado pela Junta e que nós estamos na primeira linha para apoiar também. E isso iremos continuar. Há uma coisa que é um fator. A área social, para nós, Junta de Freguesia, é prioritária acima de tudo. Haverá um reforço de verbas para 2019, não? Estamos já com um reforço, já estamos com mais alguma coisa em cima, porque as verbas estão inclinadas e estão sendo feitas a sua distribuição mediante aquelas áreas que são as mais necessárias. Mas em qualquer altura, e é isso que fico bem assente, porque às vezes nas Assembleias de Freguesia chama-se a atenção disto e eu digo, não, em qualquer altura há uma rúbrica que precisa ser reforçada. Ela é reforçada porque é retirada de uma outra rúbrica que a gente verifica que pode-se tirar e reforça-se aquela que tem maior necessidade. Isso conseguimos fazer e é o que temos feito ao longo dos anos, porque as pessoas dizem, só essa verba. Não, esta verba está aqui porque ela está certa e ela vai sendo aumentada conforme as necessidades. Falou da Assembleia de Freguesia, das Assembleias de Freguesia. Como é que tem sido a relação com a oposição? Há um caso que eu tenho que dizer à oposição. Há oposição e há oposições. Nós, quando a oposição é uma oposição criteriosamente para uma boa finalidade de vezes reparar casos que se podem reparar, nós aceitamos de bom grado. Agora, quando de facto é uma oposição em que se fala para aproveitamento político, aí eu já não vou muito nesse caso. E há casos que eu digo mesmo, ainda na última Assembleia de Freguesia, houve um caso que foi avalizado, o caso dos 1.500 euros que a gente gastou neste boletim, em que a oposição diz que esse dinheiro podia ter sido para fins de natalidade. Eu digo sinceramente, para fins de natalidade como? Este boletim reza a história de 5 anos de trabalho, que está aqui. E todos aqueles que vão daqui para a frente que vão sendo implementados noutros boletins. Agora, os 1.500 euros, sem dúvida que é dinheiro, mas também é bem para que a população saiba aquilo que se passou e aquilo que se fez e aquilo que se pretende fazer. Isso é o modo da gente trazer a população, não é só da cidade, mas dos meios rurais. E o fim que tem da natalidade seria um fim que foi abordado para encaminhar o dinheiro para outros lados que eu não preciso explicar para onde. E que seria uma má gestão nesse capítulo. Portanto, nós preferimos sabermos quais são as famílias com mais filhos ou com filhos em dificuldades, tanto na escola como na parte alimentar, seja no que for. E a gente saber que pode apoiar aquelas famílias porque elas estão referenciadas, por isso temos a técnica a acompanhar e no que for preciso apoiar, nós estamos no terreno. Agora, não vamos dar de mão beijada de tudo de qualquer maneira, não. Então não havia dia que chegasse para isso. Nós temos de ter atenção que as verbas estão estipuladas até um X valor. Podemos ir buscar outras rubricas, tirando de lá e pondo ali para reforçar essas áreas. E digo-vos, como vou dizer, a área social é aquela prioritária que temos na nossa freguesia. Este boletim distribuído aos moradores da freguesia urbana, é isso? Foi enviado a todos os moradores da nossa área territorial São João de Santa Maria. E foi feito para dar então a conhecer aquilo que foi o trabalho destes últimos anos. Por exemplo, a oposição não fez parte deste boletim, não tem nenhum artigo, por assim dizer. Não, que eles também nunca fizeram menção de dizerem que quando chegasse à altura que se fizesse o boletim e que nós fomos anunciámos que íamos fazer um boletim, quererem, porque nós até pensámos, sem dúvida, quando chegar à altura, e até possivelmente no segundo, se quiser estar aberto novamente, haverá uma página ou duas para que as pessoas queiram lá meter aquilo que é o essencial de interesse, sem meter as normas políticas que às vezes tenta meter nestes casos. Portanto, o que nós fomos alcunhados de propaganda eleitoral neste boletim é pura mentira, porque aquilo reflete aquilo que se fez ao longo de 5 anos. Iremos continuar a fazer os trabalhos que temos e iremos continuar a enumerá-los em boletins futuros. Se a oposição entender que deve ter uma página ou duas,
Tem, sim, senhora, porque nós facultamos para isso. E nós já se eles têm aberto essa possibilidade, nós tínhamos aberto essa possibilidade logo vinha eles. Muito bem, Sr. Presidente, permita-me, e agora estamos em altura de Feira de Santiria, vamos tentar aqui abordar o máximo de assuntos possível. Feira de Santiria está então a decorrer em moldes diferentes, face então às razões já subejamente conhecidas. No seu entender, está a decorrer de uma forma que dignifica o passado da Feira de Santiria? Vocês sabem que eu ando no terreno e ouço opiniões de toda a espécie. Ouço pessoas falam dali, falam de lá, e é mais fácil dizer mal do que dizer bem. Isto é a coisa mais natural. E eu tenho que vos dizer que, no módulo que está montada a feira, ela tornou-se mais homogénea, mais junta, e, nesse ponto, para mim, ela está melhor do que estava lá do outro lado. Porque ela, quando estava lá do outro lado, era uma barraca lá, era um modo ali, era a parte dos carroceiros, a parte dos eventos no outro lado, e a coisa tornava-se uma feira esfarrapada. Neste molde que está, tornou-se mais unida, tornou-se mais acolhedora, e tem outro ponto que é bom realçar, é a higiene, a limpeza com que ela está montada. Não há lama, não há chuva que as pessoas tenham que andar por dentro de poças de água. Eu tenho ouvido pessoas a falar que, sem dúvida, que nesse aspecto está em melhor local assim do que estava do outro lado. Se não, é a ponte. Mas a ponte, nestes dias, durante o dia, tem estado aberta, com um corredor aberto, na parte que diz respeito a Poente para Nascente, e que, de facto, flui muito trânsito por ali. À noite tem de fechar, porque eu tenho dito a muitas pessoas. Então, se quisessem o trânsito aqui aberto, com o trânsito aberto, a segurança das pessoas estava em causa. Porque não me digam que o trânsito ali a trabalhar, mesmo com polícia a servir de sinaleiro, não iriam conseguir que não houvesse mais um toque, mais um acidente ou alguma morte. E assim está reservado aquele espaço nos dias de maior afluência, por exemplo, sexta, sábado e domingo, vai estar fechada, certamente seria mau produto se ela não fechasse, para que as pessoas andem à vontade. E este ponto vejo, desde o sítio onde está instalado as barraquinhas dos frutos secos, aos outros módulos, tão encantadamente, as pessoas encantadamente por estarem num sítio sossegado, sem andarem ali às intempéries, porque, sem dúvida, tivemos a sorte também deste tufão que passou aqui, deste furacão que passou mais ao longe. Se passasse aqui, se calhar elas estavam perto do rio, parte delas dentro do rio, mas felizmente não passou, e bem longe que passou, só a pena que ficasse tantos estragos lá para o norte. Nós já tivemos aqui dados também concretos e que ninguém nos valeu naquela altura, com aquele tornado que foi, que não é para esquecer. Portanto, tenho-vos dizer que, para mim, a feira tem o senão da ponte, de resto, acho que ela está em bom sítio. E no futuro, qual é que seria esse melhor sítio? No futuro, já disse mais uma vez, já disse à Presidência, já disse em muitos lados, que a Câmara de Tomar tem que começar a pensar num parque, numa zona na periferia da cidade, para que se possa montar as feiras e montar todos os eventos que sejam possíveis num espaço único para aquele fim. E o Presidente de Junta tem algum sítio em mente? Há aqui diversos em volta, custa muito dinheiro, de certeza que custa muito dinheiro, mas isto costuma-se dizer, para algum lado tem que se fazer, e qualquer executivo que venha no futuro terá que começar a pensar nisso. Mas também temos que olhar, a feira não pode sair totalmente da cidade. Nós vamos para Viseu é uma feira que é a Feira de São Mateus, ela tem uma zona de divertimentos, uma zona de parqueamento que tem para feiras, mas uma grande parte da feira está metida dentro da cidade também. E nós aqui devemos ficar sempre com um bocadinho ligado da cidade à feira, porque a cidade fez parte da feira e a feira fez parte da cidade ao longo dos anos. Portanto, temos que não poder esquecer isso. No seu entender, teria sido possível ainda este ano realizar a feira na Várzea Grande? Mediante o que se passou a seguir, era possível, mas já havia bases delineadas, porque as obras eram para ter já sido praticamente avançadas e possivelmente entregues aos empreiteiros. Se a tal base que houve, da base de lançamento, não foi curta, as pessoas refugiaram-se e não entraram no concurso
para a adjudicação daquilo, e a Câmara teve que fazer uma modificação e alterar aquilo para novo concurso, para nova modalidade. Ora, que é o que está a acontecer agora. Possivelmente, se sonhasse ou pensasse que poderia ser, era possível que a feira este ano tivesse ido no mesmo local onde tem sido os outros anos. Presidente Augusto Barros, estamos a falar da feira, estamos a falar de cultura. Este tem sido também um setor que a Junta de Freguesia tem mostrado uma grande dinâmica na promoção de diversas atividades, também o acompanhamento aos mais novos, mas já vamos falar da educação, até porque cultura e educação estão ligadas, mas na área cultural, o que é que quer destacar daquilo que tem sido feito? Na área cultural nós temos uma vertente, e por isso conseguimos ter ao longo dos anos sempre técnicos a acompanhar estas modalidades. E a área cultural, sociocultural, tem uma vertente muito boa, que é conseguirmos, em certas alturas, naquela que faz mais falta, darmos apoio às crianças das escolas. Porque na área da Junta Anima há uma vertente que é as férias de verão, em que depois temos as interescolas, que vai começar primeiro, e depois temos as férias de verão, que é a Junta Anima a trabalhar em força, em que a gente movimenta ali umas centenas de crianças que fazem o seu roteio por 7 semanas, e esse ponto iremos dar mais apoio ainda, vamos dedicar-nos ainda mais. Não iremos poder ter um leque mais abrangente, porque isso não dá, mas iremos ter os apoios que se tem feito aqui, no quê? Diversificando as atividades cada vez mais, para que as crianças se sintam bem, não só com uma atividade, mas com diversas atividades durante a semana, que é o que está a acontecer, e vamos continuar até tentando melhorar mais, cada vez mais. Isto na classe dos jovens, e que depois temos também outra parte, vertente cultural e social, que é levarmos as crianças ao teatro. Todos os anos, uma vez ou duas, por altura de Natal, e não só, conseguimos levar 1.600, 1.700 crianças ao teatro. E não levamos mais vezes, muitas vezes, porque o espaço do teatro não chega para todos. E temos que nos, acotovelar, também é o termo, uns com os outros, para apanharmos estes dias possíveis. E vai haver, está no nosso calendário, vai haver no final do ano, está tudo programado, e noutras vertentes de apoio às escolas, tudo o que é da iniciativa cultural, estamos a trabalhar com os agrupamentos muito bem. E temos uma técnica que nesta altura está embrenhada, e com uma capacidade de diálogo também com os agrupamentos, que temos que olhar, que tivemos isto uma vertente dos alunos poderem explanar as suas ideias, e com artistas, pintores, uns amadores, que são praticamente todos amadores, tivemos também as crianças das escolas a pintar algumas coisas do bairro 1º de Maio, portas, e esse é um projeto que é para avançar ainda. Isso foi só um primeiro esboço que se fez, mas queremos continuar, porque é preciso as pessoas começarem a compreender que aquilo com umas flores, com os outros desenhos, o bairro começa a ficar a ter outra cor. E isso é preciso as pessoas começarem a adaptar. Isto é como tudo. Como há bocado falei nas etnias ciganas, e as pessoas que lá moram, também essa parte é uma parte que as pessoas têm que começar a integrar, valorizando e melhorando o aspecto, para não ser um aspecto escuro, mas sim um aspecto bonito, para que a pessoa que nos visita possa visitar também esses bairros. Estamos a falar dos mais novos. Os mais velhos não são também esquecidos. Os mais velhos temos tido uma atenção especial, e já começámos a trabalhar com a Junta Anima Sénior, onde vamos ter certos projetos para essas idades, com atividades, com passeios. Já não quero frisar os passeios dos idosos, que é feito sempre em setembro, onde cada ano iremos para o outro lado. Este ano foi para Aveiro, em que levámos à volta de 400 idosos. Para o ano iremos para o outro lado, mas queremos que sejam beneficiados todos aqueles possíveis que se possam associar a nós. Isso é uma vertente. Na outra parte, na Junta Sénior, temos o caso de formação, de dar aulas no que for preciso, por isso temos belíssimas condições no edifício, e vamos continuar este ano já um projeto também para avançar, onde todos aqueles que nos queiram alinhar connosco
estão disponíveis depois nas suas inscrições. Presidente Augusto Barros, outro dos temas que tem marcado estes últimos meses tem sido esta relação com as infraestruturas de Portugal, tendo em consideração a limpeza ou falta dela de algumas das estradas nacionais que dizem respeito aqui à junta urbana, nomeadamente ali a Nacional 110, Carvalho de Figueiredo, também a 349-3, a conhecida como Estrada de Paialvo. Como é que está a relação com esta empresa? Isto foi a típica de obra grande que se nos atravessou durante este verão. E porquê? Choveu em tempo, choveu muito, e depois passou a haver uma intensidade de crescimento das ervas, balseiros, canas, e as estradas nacionais passaram a ficar elas todas praticamente entupidas e com uma visibilidade muito má no que diz respeito à sinalização, saídas de parques, saídas de passagens de casas, tudo isto tornou-se perigoso para que as pessoas entrassem na 110. Isto falando na 110, porque se formos agora para a 340/3, que é que vai tomar para Paialvo, se formos ali até ao Pato Bravo, verificam que ela está num péssimo estado. Não sei se não terei que voltar à carga como fiz há uns passos na 110 de Carvalho de Figueiredo e como fiz na 113, que de tomar até ao extremo da freguesia, fomos nós que a limpámos com as nossas máquinas e o nosso pessoal. Não sei se na 340 não teria que fazer o mesmo, porque infelizmente eles vieram com uma brigada de pessoal, vá lá, cortando o cabelo dentro das valas, que é assim que eu posso chamar, cortando o cabelo, porque não foi uma limpeza, aquilo foi a tosquear e deixar ficar, onde se encontram montes e montes de erva amontoados juntamente com o lixo que essas valetas tinham, e que lá está. Não vem uma empresa agora à retaguarda limpar, era bom que viesse, mas não vem. Não vem, e sempre com os outros anos não vinha, e agora vai ficar pior ainda, porque as valetas são todas assoreadas de terras, erva, e quando um dia começar a chover, torrencialmente, a 110 especialmente, que é uma zona baixa, vai ficar, a própria estrada é que vai ficar como rio, que vai receber as águas, e por lá está o problema. O peão não tem hipótese, hoje já não tem hipótese. Eu há dias mandei para a Câmara a chamar a atenção da Sra. Presidente para o caos que nós temos em Carvalho de Figueiredo. Não vê passeios, o estado miserável que aquilo se encontra, e as pessoas não se calam e falam e têm razão. E compreendem de quem é que é a responsabilidade? Naquela parte ali vai das infraestruturas de Portugal, porque há um caso grave. As infraestruturas de Portugal, se não tivessem elas a tutela da 110 e das outras, possivelmente se ela fosse da Câmara, nós até a nível do saneamento e a nível de passeios e tudo, estaríamos mais beneficiados, porque interrompíamos, cortávamos e reparávamos, que é o que acontece com as outras estradas camarárias. Porque temos o caso das cabeças juncais, tudo está a ser tudo descortajado com o saneamento, que se vocês passarem lá em ver, que está a ser feito a 90% naquela área toda, mas são estradas que umas dizem respeito à Junta, outras dizem respeito à Câmara. Para já as estradas são todas da Câmara, a Junta tem a sua interferência, mas se formos a ver, elas pertencem à Câmara, e cortou e abriu, de hoje à manhã vai-se reparar, mas quando se suceder nas estradas de Portugal, nas infraestruturas, não, eles nem autorizam que se lá mexa. Muitas vezes, até a gente ao querer cortar e limpar, eles próprios são contra nós. Portanto, isso é muito mau. E, portanto, isto vai ser um problema grave no futuro. Espero que haja um entendimento. Espero que no futuro, possivelmente, isto irá levar uma volta grande às estradas, pelo menos aquelas que estão dentro dos limites urbanos. E eu espero que sim, para bem das populações, para que possa os tais abnegados projetos de saneamento, de águas e tudo, vão avante, porque assim como está, não vão. A Junta de Freguesia apresentou queixa contra as infraestruturas de Portugal. Queixa, tem lá um dossiê de documentos, de troca de e-mails, e que eles me responderam sempre. Eles começaram a responder, quando eu comecei logo em março a mandar, começaram a responder que em abril iam começar a preparar as coisas para a ceifa. Passou-se o abril, maio, junho, julho e o agosto, e só em setembro, finais de setembro, é que começaram a vir fazer a limpeza. E eu digo-vos que é triste. Eu ajuntei o dossiê todo e não pedi mais. Fiz uma queixa para quem tinha que fazer queixa, pedi à PSP que fizesse o levantamento, dei conhecimento sempre aos serviços municipais, e a própria PSP, elaborando um processo, julgo que fez avançar essa queixa que nós todos queixamos, que nós todos fizemos o levantamento. Só mesmo para finalizar este assunto relativo ali à Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, e para que fique bem claro, este era um dos desejos da população ali residente, quem ali passa, nomeadamente quem anda a pé, a falta de passeios. Isso só irá acontecer com a permissão das infraestruturas de Portugal, mas é muito difícil.
falando novamente naquela célebre estrada, aquela estrada que felizmente ultimamente não tem havido tantos acidentes mortais, que chegou a ser a quase a estrada da morte, porque por mais cuidado, porque as pessoas não têm espaço e encolhem-se quando passa um carro, porque não tem outra maneira e então com a erva ficava encoberta, muitas vezes um carro encostava-se e elas por pouco não eram apanhadas por esses mesmos carros, mas também pensava eu com a A13, com aquela parte lá daquele lado, que o trânsito passasse a ser menor e melhor ficaríamos ali, mas não. Com as portagens que foram aplicadas na A13, o trânsito, foi o que eu disse há dias, e meio que mandei para a Sra. Presidente, o trânsito começou a aumentar novamente na estrada 110. E a estrada 110 hoje é outra estrada com um movimento brutal. E isso aí obriga que as pessoas não tenham condições. Os passeios ao longo dos anos foram cortando, porque hoje, antigamente, isto era tratado por cantões, e cada cantão tinha o seu cantoneiro, 1 ou 2 cantoneiros, que limpavam as valetas, mas limpavam, raspavam, compunham o passeio, o peão podia passar à vontade, porque tinha à vontade 1 metro e tal de largo da estrada do Alcântara da Faixa para poder ir à vontade. Tinha uma parte empedrada e depois tinha uma parte ainda em terra que podia ir à vontade. Hoje não. Com esta era moderna em que as máquinas é que fazem tudo, acabou por, a pouco e pouco, as máquinas ao limparem as valas, começaram a tirar e a cortar nos passeios. Hoje há muitos sítios que o passeio está encostados ao Alcatrão, que não tem 20, 15 centímetros, muitos em alguns lados. E isso é um crime porque o peão não tem segurança. Presidente, também queria ouvir a sua opinião sobre um projeto que está em curso na Câmara Municipal, tem a ver com a reabilitação da Praceta Raul Lopes. No seu entender, e acredito que já tenha visto o projeto, no seu entender, a concretizar-se esse projeto, aquela zona ficará valorizada? Desculpa. Eu digo-vos que já vi o projeto aquilo, já vi como era o antigamente, consegui ver, e tem lá, está na junta, aquilo como era antigamente e aquilo que se pretende fazer lá agora, que é um bocadinho quase parecido com aquilo que era no antigamente. Se por acaso tudo for feito, só há ali umas arestas a limar, que é a parte da passagem dos carros que está a ser moldado, vamos ficar ali com uma área muito bonita, uma área mais, mais abrangente para as pessoas poderem vir divertir-se, poderem ter uma área, zona de lazer, e porque vai ficar com zonas verdes, vai ficar com zonas mais alegres, porque aquela zona ali, o jardim que lá está, que é o jardim onde está o diretor do Colégio Raul Lopes, está muito afunilado, muito escondido. Nós precisamos dar vida àquele espaço, e devido àquele espaço tem-se pôr maior. Tem-se fazer uma abrangência maior. Incluir a fachada do colégio àquela obra que está ali. Pô-la a trabalhar em conjunto. O conjunto ser ele um único. E depois de alguns debates, o único problema que estava ali era não umas faixas de trânsito para que o trânsito cortasse e passasse por meio de uma artéria que iria ficar ali a atravessar. Acho que isso está a ser moldado, por isso os projetos são apresentados, mas depois têm as suas alterações. E espero que essas alterações sejam benéficas e que essa obra avance, porque bem precisamos dela. Depois de todo este trabalho, e já são 5 anos de trabalho de freguesias unidas, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, vê com bons olhos um regresso ao passado, tal e qual como se irá discutir esse eventual regresso ao passado, e assim será colocado às populações, pelo menos é essa a expectativa e falando no caso de tomar das freguesias unificadas, poderem voltar então a ser separadas. No seu entender, na freguesia urbana, este regresso faz algum sentido depois de 5 anos de experiência conjunta? Eu digo-vos com toda a sinceridade, eu fui um daqueles que, quando a Lei Relvas veio e foi apresentada em Assembleia Municipal e foi apresentada às juntas de freguesia, eu fui um daqueles, e comigo seguiram os outros presidentes de junta, apesar de alguns foram quase forçados, porque viram que eles ficavam sozinhos, a assinar o não. Eu fui um daqueles que subscrevi o não à União, subscrevi o não a esta unificação, porque são 2 freguesias grandes, com um eleitorado enorme, e eu, naquela altura, não achei bem. Eu estava com 4 anos à frente de São João,
não vim com meus olhos esta unificação, sabendo que isto é uma mega freguesia que está aqui. Eu sei o que é o trabalho que dá estar numa freguesia, como eu estive em São João, e o que é estar numa freguesia com a unificação de duas freguesias. Portanto, eu digo-vos que naquela altura discordei e votei contra e estar no estado de ata. Hoje já não sou da mesma opinião, porque com os tempos a gente vai mudando. E porquê? Porque hoje passamos a ter outras valências que já conseguimos consertá-las com muito sacrifício ao longo destes 5 anos, em que fomos moldando e acabando por adaptar-nos também, nós próprios tivemos que adaptar a essa estrutura. Porque o Estado só ele ficou a ganhar com isso. Porque o Executivo tem que sobrar para uma área territorial que era 2 freguesias com um eleitorado brutal. Ora, portanto, o que é que dá? O Estado fica a ganhar com isso tudo, porque poupou na parte do Executivo e de uma Assembleia de Freguesia que eram 2. Mas não nos beneficiaram em nada, não foram beneficiados em nada disso. Ainda hoje podíamos dizer assim, com esta união vocês vieram a receber muito mais verbas, vocês conseguiram comprar material para se apetecharem no que diz respeito a tudo o que é necessário para poderem trabalhar mais à vontade. Não tivemos esses apoios, porque isso era o próprio Governo Central que teria que apoiar a parte central das freguesias com verbas que viessem destinadas aos fins destes ditos investimentos. Hoje já digo, depois destes sacrifícios todos, não vale a pena mexer. Porque nós sabemos que um bocado de sacrifício conseguimos dar a volta ao texto, diz o outro, e vamos moldando, cada ano que passa será sempre mais uma experiência. Às vezes nós queremos acudir mais rapidamente ali, não chegamos tão depressa, tem que esperar um bocado ali, outro lá, mas vamos dando a volta. E acho que nesta altura voltámos para trás, já não. Muito bem, já estamos então na reta final deste Voz da Freguesia. Agora não lhe faço qualquer pergunta, algo que tenha ficado por dizer que queira acrescentar. Sim, eu só quero falar abertamente ao público, à população em geral que está afeta a estas 2 freguesias, que tenham a noção de uma coisa. Este Executivo, com este Presidente que está há 5 anos nesta União de Freguesias, com 4 anos de lá, com uma larga experiência, sempre esforçou e deu tudo o que tinha com os seus membros, uns em cada época, para que as populações não sofressem na pele a desertificação de serem abandonadas, ou esta ou aquela. Nós tentámos, de todos os meios, acudir a todos os cantinhos, e às vezes somos chamados pela população, e eu agradeço quando alguém me chama, olha cá isto assim, isto é claro, assim, porque a gente às vezes é o tal caso que gostamos às vezes de chegar lá, porque a volta é muito grande. Nós precisamos ter pelo menos à vontade, pelo menos mais um membro a tempo inteiro. Isto, para que rodasse bem, nós estamos 2 a tempo inteiro só na palavra, nós estamos a meio tempo. E nós precisaríamos, se à vontade, 3 membros a tempo inteiro para darmos a volta à freguesia. Nós podíamos ir buscar o orçamento da Junta, mas iríamos prejudicar as verbas da Junta, porque mais um membro que fosse buscar era tirado do orçamento que a Junta tem. Já não vinha do Governo Central. E então não. Nós fizemos das tripas de coração, com amor, trabalhamos por esta causa e vamos continuar a trabalhar enquanto cá estivermos, para que todos sintam de igualdade, para que todos sintam protegidos. E digo-vos, a transparência que algumas pessoas dizem que têm dúvidas de existir, pois a transparência existe desde o primeiro momento que nós tomamos posse até o dia que a gente acaba o nosso mandato. Porque a transparência é a base essencial de uma freguesia, ou seja, de uma Câmara, seja o que for. É mostrar à população onde os dias são gastos. Mostrar à população aquilo que se tem feito. Por isso é que este boletim, que muita gente não gostou que a gente o fizesse, mostra aquilo que a gente fez e aquilo que a gente projeta fazer no futuro. É aí que está as condições para a gente mostrar à população que não tem sido em vão que eles votaram em nós, não tem sido em vão que nós trabalhamos aqui ou lá, porque nós gostaríamos de fazer mais e estamos cá, nunca estamos contentes com aquilo que fizemos. Nós queremos sempre fazer mais e mais. E por isso é que eu digo que às vezes as verbas podiam ser mais para a gente poder fazer mais. E por isso temos que fazer um equilíbrio, mas também não podemos dar o passo maior do que a perna.
E temos de ter o cuidado das verbas serem sempre distribuídas equitativamente por tudo o que é preciso. E em especial, como eu disse há bocado, reforçando a área social, que é uma daquelas peças que nós temos. E depois a área educativa, a área sociocultural, que tem-nos na mente que é olhar pelos pais e pelas crianças. Porque quantos pais não ficam aliviados quando veem as suas crianças envolvidas em atos culturais e onde elas se desenvolvem e aprendem atividades que são atividades totalmente diferentes umas das outras. Isto está patente nas declarações dos pais que levam os seus filhos a deixá-los levar para a Junta Anima no interférias, no interescolas. Portanto, eu acho que tudo isso faz parte de uma vivência que não é só dizer Alcatrão, Alcatrão, Alcatrão. Hoje a Junta tem muito mais onde ir. E vamos continuando a modernizar, a tentar mudar e a tentar alcançar os patamares que a gente quer, que é servir o mais possível as populações. Muito bem, Presidente Augusto Barros, muito obrigado por ter estado connosco e até Obrigado, uma próxima oportunidade. Sempre às ordens para algum esclarecimento, pois a Junta de Freguesia é um elo que tem uma ligação à Câmara, mas que trabalham totalmente independentes umas das outras. Apesar que nós, a Câmara vive em certa parte, muitas vezes, com o apoio que a gente pode dar aqui ou lá, tal qual como nós temos que nos apoiar na Câmara em certas zonas. Os espaços culturais, se não fosse a Câmara ter uma abertura tão grande, nós não conseguimos atingir os patamares da Junta Anima, do Interférias, essas partes que estão aí, a gente não conseguia atingir isso. Portanto, há um intercâmbio e há uma boa vontade de todas as partes para que a gente possa fazer um bom trabalho e espero que continue. Temos 3 anos ainda à frente e espero que continuar com nestes 3 anos podemos ainda valorizar ainda muito mais. Muito bem, e assim então finalizamos. Muito obrigado, Presidente Augusto Barros. Até uma próxima oportunidade. Foi este o Voz da Freguesia, esta ronda relativa ao balanço do primeiro ano de mandato. Fique bem, fique com a ERTE.